Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que você pode se apresentar, Cláudia, fica à vontade. Meu nome é Cláudia Aquim, eu sou advogada especialista em Direito Educacional. Eu tenho pós-graduação e uma especialização em Neurociências e Psicologia Aplicada. Eu escrevi um livro chamado Superdotação e Dupla Excepcionalidade. A minha área de pesquisa e escrita é este aí. Esse livro que foi escrito com muito carinho e muita paixão, fruto de muita pesquisa. Eu tenho um blog chamado Mãe de Crianças Superdotadas, 2 grupos no Facebook, um que se chama Asperger TEA e Superdotação, e outro chama-se Mãe de Crianças Superdotadas. Então, para quem tiver interesse e quiser participar, são grupos bem interessantes, onde há uma troca muito rica de informações sobre esta temática. Eu sou sócia fundadora do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade também. Eu vou te apresentar a professora Juliana Caixeta, que é a professora regente dessa disciplina, como eu te falei anteriormente, né? Eu também estou como professora na condição de estagiária, e a minha professora que está conduzindo esse estágio é a Juliana Caixeta. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Uma alegria ter você conosco. Fique à vontade. Bem-vinda ao NB. Obrigada, é um grande prazer. Tá, eu vou compartilhar um PowerPoint com vocês. Aqui esse é o meu primeiro slide de apresentação. Na verdade, eu já falei tudo que está nesse slide. E o tema da nossa aula de hoje é superdotação e dupla excepcionalidade. Apesar de eu ter sido convidada para falar sobre dupla excepcionalidade, eu não tenho como deixar de falar da superdotação, porque a dupla excepcionalidade, ela só ocorre quando há a superdotação. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a superdotação e depois eu vou entrar na questão da dupla excepcionalidade. Eu vou dar os conceitos que existem sobre superdotação. Existem vários conceitos sobre superdotação. Aliás, o conceito de superdotação, ele é muito complexo, polêmico e está em constante evolução. Não há um consenso, mas como advogada, eu vou me ater, então, que a nossa legislação brasileira adota como termo de altas habilidades, superdotação, que é a denominação que ela usa em muitos trechos. Então, eu vou dar para vocês, oferecer a visão legal, a visão de Renzulli, que é uma teoria que também é muito incorporada aqui no Brasil. Vou citar um parecer que ele dá um conceito dos superdotados acadêmicos, aonde eles devem ser atendidos e de que forma. Então, é um parecer muito interessante do Conselho Nacional de Educação. E a visão da psicometria, que é a visão a qual eu me filio e meu instituto se filia. Então, a cartilha do MEC, para quem tiver interesse, ela pode ser baixada gratuitamente na internet. Ela chama Saberes e Práticos da Inclusão. E ela tem várias cartilhas de inclusão sobre vários temas da inclusão. Um deles é a questão das altas habilidades. Então, ela foi feita em 2006 e ela considera como superdotado vários tipos. A pessoa que apresenta uma capacidade intelectual superior, e aqui a gente está falando de teste de QI acima de 130, no VISC ou no SONER, quando é criança menor de 6 anos, ou no VAIS, que voltou a ser aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, que são os testes mais eficientes para se conferir a superdotação intelectual. Aptidão acadêmica específica, é uma aptidão em uma determinada área do saber ou do conhecimento. Então, aqui a pessoa pode ter uma aptidão acadêmica só na matemática, ou só no português, ou só na biologia, que a nossa legislação considera aluno com altas habilidades. Aquele que apresenta um pensamento criativo ou produtivo, que também é um conceito que Renzulli usa em sua teoria. Ele descreve 2 tipos de superdotados, um deles é o acadêmico e o outro é o produtivo criativo. Aquele que tem capacidade de liderança e um talento especial para artes visuais, dramáticas, música e esporte.
Então, nossa legislação contempla todos esses tipos como pessoas com altas habilidades, superdotação. A teoria de Renzulli, ela traz um ponto de vista um pouquinho diferente, aonde seria superdotado a pessoa que apresenta 3 condições ao mesmo tempo: uma habilidade acima da média em qualquer área do saber ou do conhecimento, o envolvimento com a tarefa, que é a motivação, que é a perseverança, que é o que movimenta a pessoa a procurar, a pesquisar determinado assunto, e a criatividade, que pode ser referida como uma capacidade de flexibilizar, de ter um pensamento divergente, de trazer respostas diferentes para determinados problemas, é aquela pessoa que pensa fora da caixa. Renzulli, ele não fala necessariamente em superdotação, ele gosta de afirmar que são comportamentos de superdotação. Então, para ele, a pessoa, para ser superdotada, ela tem que ter essas 3 características que estariam, então, nessa intersecção, mas resultar num alto nível de produtividade. E isso eu acho uma coisa muito interessante dele, que tem muitas pessoas que, por exemplo, vão para a psicometria, que é a área de testagem, elas apresentam um potencial muito superior, acima de 130, que é compatível com o diagnóstico de superdotação. Porém, nem sempre essa pessoa vai desempenhar, nem sempre ela vai apresentar um alto nível de produtividade. E o Renzulli pensa muito nisso. Na visão da psicometria, a psicometria é a matéria da psicologia que trabalha com a mensuração de habilidades através de testes. Para a psicometria, os superdotados se situam aqui na curva de Gauss, essa é a curva de Gauss, para quem não conhece, aonde aqui estão os 2% da população, os 2% mais inteligentes da população, que são aqueles que apresentam QI acima de 130 para a visão da psicometria. No outro extremo, nós temos os 2% da população, que são as pessoas que apresentam pessoas com deficiência intelectual. Então, eu comentei anteriormente que existe um parecer muito interessante do MEC, que é o 17, apesar de ele ser de 2001, a gente teve uma evolução na legislação sobre superdotação de lá para cá, mas eu acho que ele é um parecer que ele é bem completo, porque ele diz quem é o superdotado, e aqui ele se refere ao tipo acadêmico, aquele que deve ser atendido na escola. Então, como aqueles alunos que apresentam grande facilidade de aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. E esse parecer também fala da educação especial como um todo e coloca como alunos merecedores de um atendimento educacional especializado, que seria a inclusão, como os autistas, que hoje são as pessoas com TEA, deficientes, que hoje chamamos de pessoas com deficiência, e superdotados. E a legislação nem sempre atualizou esses termos, então, se por um acaso eu usar algum termo que as pessoas sabem que atualmente não se utiliza mais, é porque a legislação, em muitos lugares, ela usa ainda o termo autista, quando hoje a gente sabe que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou quando eu me refiro a deficientes, é porque a legislação, em muitos trechos, ainda utiliza, e hoje a gente chama de pessoas com deficiência, e os superdotados continuam em vários trechos, altas habilidades / superdotação, ou só altas habilidades, ou altas habilidades ou superdotação. E, por este parecer, quem deve organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e psicológica dos alunos com características de superdotação deveria ser a escola. Mas a gente sabe que a realidade brasileira não é assim. Então, as escolas ainda não estão capacitadas e preparadas e têm o conhecimento suficiente para poder fazer uma avaliação pedagógica e principalmente psicológica desses alunos que apresentam essas características. Mas a lei tinha essa ideia. Existe uma nota técnica do MEC que fala que não há necessidade do laudo para que o aluno com superdotação ou qualquer outro tipo de necessidade educacional especial seja atendido.
mas a gente sabe que na prática o laudo, muitas escolas não atendem sem o laudo, e o laudo ele é importante para indicar qual é o tipo de atendimento educacional especializado que o aluno precisa, e principalmente qual o tipo de terapia que ele vai precisar. Então, essa mesma nota técnica, ela fala que o laudo ele é complementar, ele pode ser solicitado pela escola de forma complementar àquela ideia que a escola tem. Até porque a escola ela não tem uma formação de médico para diagnosticar, ela pode até identificar que o aluno tem uma facilidade ou uma dificuldade de aprendizagem, mas ela às vezes não pode saber qual é aquela dificuldade, qual é o tipo de atendimento que aquele aluno precisa. E se ela não contiver em seu corpo, não só psicólogos, mas psicopedagogos e um parecer médico, pode ser que ela não consiga ofertar a educação especial que o aluno precisa. Esse parecer, ele indica as formas de atendimento educacional especializado para os alunos superdotados, que seriam a aceleração de série. Ela pode ser feita de forma administrativa ou judicial. Em muitos estados, a aceleração de série ela é feita de forma fácil, sem burocracia, de forma administrativa. Basta os pais apresentarem o laudo de superdotação com um parecer da escola, provas da série que o aluno vai pular, mostrando que ele já tem o domínio daquele conteúdo, e a escola ou um psicólogo atestando a maturidade do aluno para ser acelerado de série. Aí a família ingressa com pedido para a escola, que por sua vez encaminha para a supervisão de ensino, o órgão responsável da Secretaria de Educação, que vai analisar o pedido e aprovar ou não. Na grande maioria dos estados, a aceleração de série é feita dessa forma, que eu considero como administrativa. Porém, eu sou daqui de São Paulo, e em São Paulo a gente tem muita resistência das supervisões de ensino em relação à aceleração de série, mesmo existindo lei expressa, tanto em âmbito federal, tanto quanto uma resolução da própria Secretaria de Educação, que prevê a possibilidade do aluno superdotado ser acelerado. Aqui em São Paulo ela fala em até 2 anos, mas muitas diretorias de ensino se recusam. Então, a gente tem que partir para a forma judicial para conseguir assegurar o direito do aluno. É importante eu frisar que a aceleração de série, ela não é para qualquer tipo de aluno superdotado, nem se o aluno tem o QI de 130, não é a única condição. Ele tem que necessariamente ter um notório desempenho acadêmico, quer dizer, um excelente desempenho acadêmico e maturidade para ele ser acelerado de série. Esse é um critério que é adotado pelo meu instituto, pela experiência que a gente tem com alunos que são acelerados de série. Então, a gente toma muito cuidado quando a gente recebe um aluno com indicação de aceleração, para saber qual é a visão da escola sobre aquele aluno, como que é o laudo dele, como ele respondeu aos testes, se é um teste equilibrado ou não do ponto de vista da psicometria, como são as funções executivas, que são funções importantes na aprendizagem, para poder saber o desempenho dele. Então, assim, não basta ser superdotado, tem que ter outros critérios, mas quando o aluno superdotado atende esses critérios, a aceleração de série é uma das formas mais eficazes e práticas, né, de atender o aluno superdotado acadêmico. Também, nada impede que, além da aceleração de série, ele seja atendido de forma suplementar, para aprofundar, e também com enriquecimento curricular. Porém, na prática, é muito difícil a escola fazer um enriquecimento curricular. O que eu tenho visto na minha prática é que muitas escolas, elas mostram até uma boa vontade de começar a fazer um enriquecimento quando os pais apresentam um laudo, mas elas não conseguem dar continuidade, porque isso requer uma equipe multidisciplinar que vai fazer um plano de desenvolvimento daquele aluno, e aí acaba que isso acaba não acontecendo na prática, mas está previsto na lei. A escola tem que fazer o registro do procedimento adotado para o aluno em ata, e também anotar no dossiê do aluno, para incluir no histórico escolar dele as especificações cabíveis. Então, que tipo de atendimento educacional especializado foi dado àquele aluno superdotado. Prever projetos pedagógicos nos regimentos escolares, inclusive por meio de convênios com instituições de ensino superior e outros segmentos da comunidade.
Então, eu tenho alguns exemplos, por exemplo, no Rio de Janeiro, o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura Aplicada, ele recebe alunos superdotados para poder aprofundar o currículo deles lá dentro. Ele também aceita que alunos que estejam cursando a graduação de matemática possam puxar já o mestrado, às vezes até o doutorado, e quando eles terminam a graduação, eles pegam um diploma de mestrado e doutorado. A UFF do Rio de Janeiro também. Eu já consegui, com 2 alunos superdotados que ainda estavam na educação básica, que eles cursassem ao mesmo tempo a educação básica, eles não queriam ser acelerados de série, e fizessem ao mesmo tempo uma faculdade, um curso tecnólogo superior ao mesmo tempo. Então, é uma forma de ter uma interface com a instituição de ensino superior. Seria interessante que mais, eu sei também do Paraná, que também oferece essa possibilidade dos alunos superdotados poderem frequentar algumas áreas e disciplinas, e a PUC de Minas Gerais. Mas seria interessante que todas as universidades brasileiras abrissem essa possibilidade para atender esse público. E aonde os alunos superdotados, ou qualquer aluno da educação especial, devem receber esse atendimento educacional especializado? Na sala de aula comum, dentro de um sistema regular de ensino, ou outros espaços definidos pelo sistema. No caso dos superdotados, nos anos de 2002, foi implantados na AS, que eram os núcleos de atendimento às altas habilidades e superdotação, que recebe verbas federais, e ainda existe em muitos estados, e atende o superdotado na área que ele tem habilidade, no contraturno escolar. Da mesma forma, as salas de recurso, porém, a experiência que eu tenho é que somente aqueles alunos superdotados da rede pública, em sua grande maioria, podem ser atendidos pelas salas de recursos, com exceção de Brasília, né, o Distrito Federal, que aceita 30% de alunos superdotados advindos da rede particular, e também do Paraná, que aceita alunos superdotados da rede particular. O resto, onde ainda funcionam os NAAS, só recebem alunos da rede pública de ensino. Em São Paulo, por incrível que pareça, a gente não tem NAAS. A gente tinha um NAAS que orientava os professores e fazia a capacitação desses professores para saber identificar e atender os alunos, mas ele foi destituído, ele não existe mais. É difícil de se pensar que um estado tão avançado em muitas áreas esteja tão atrasado na questão da superdotação. Para quem tiver interesse, eu deixei aqui esse slide, que é essa cartilha Saberes e Práticas da Inclusão, em que ele menciona vários tipos de enriquecimento curricular, como eles podem ser feitos. Essa cartilha foi desenvolvida pela professora da Universidade de Brasília, a Denise Fleit, a convite do MEC, em 2007, e aqui ela cita vários tipos de enriquecimento curricular. Eu também posso trazer, separei outros tipos de enriquecimento que podem ser não necessariamente oferecidos pela escola, mas os pais podem procurar enriquecer, trazer algo mais para os seus filhos fora da escola. Então, desenvolvimento de jogos, ou a própria escola fazer jornal, revista, peça de teatro, entrevistas, produzir um filme, uma propaganda, fazer um trabalho social, o aluno escrever um livro, a promoção de debates, aulas de robótica, e os concursos e competições que servem um público que é bem acadêmico, da área do conhecimento, então as Olimpíadas de Física, Matemática, Astronomia, e eu conheço muitos alunos que são competidores das Olimpíadas de Conhecimento e que eles se encontram muito fazendo essa atividade, mas isso também não serve para qualquer tipo de aluno superdotado, mesmo que ele seja acadêmico. O aluno vai sentindo, os pais vão sentindo em que lugar e de que forma o aluno vai responder melhor a esse atendimento. E quais são as consequências de uma superdotação não atendida? Então, o aluno fica entediado, o aluno superdotado. Isso pode se tornar um mau hábito adaptativo e levar ao desencanto para com a aprendizagem. Os alunos podem sonhar acordados, perdendo o foco do que está sendo dado em sala de aula, ou provocarem bagunça na sala de aula, sem perceber, falar demais, atrapalhando os outros alunos,
para evitar o aborrecimento de ter que ouvir muitas repetições dos professores. Então, aqui fica um sinal que não necessariamente esses comportamentos são somente de superdotados, mas pode também sinalizar uma superdotação. Os superdotados não atendidos também podem pertencer a um tipo que é os superdotados de baixo rendimento acadêmico, que são os underachievers, mas existem outras causas que levam ao baixo rendimento acadêmico, que eu vou falar em seguida. E nesses casos, a gente precisa avaliar para saber se essa atitude, essas que eu citei acima, são decorrentes de uma superdotação não atendida ou de uma dupla excepcionalidade. Então, a gente não pode generalizar achando que todo aluno que fala demais, se desinteressa, faz bagunça, ele necessariamente vai ser hiperativo ou ter algum transtorno do comportamento ou do neurodesenvolvimento, ou que ele vai ser um superdotado. E também, quando os pais recebem um laudo de superdotação, se o aluno tem esses comportamentos, não necessariamente quer dizer que eles são por conta de uma superdotação não atendida, se ele estiver sendo atendido. E aí é bom sinalizar para uma possível dupla excepcionalidade. Então, a gente precisa ter noção desse contexto todo. O aluno está sendo atendido, então, às vezes, uma boa escola, uma escola forte, um colégio militar que é muito disputado, o aluno participando das Olimpíadas de Conhecimento, ou um colégio que é bilíngue ou trilíngue, ele vai oferecer uma forma de atendimento diferenciado para o aluno. A gente sabe que isso não é a realidade de todos os alunos, mas ele pode ser atendido também pela escola. E em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, a gente tem vários... o SMART, ele é um programa que atende esses alunos do 7º ano e aqueles que vão entrar no ensino médio, oferecendo bolsa de estudos em escolas boas, e aí o aluno passa por um processo seletivo. Então, o público de baixa renda também pode ser atendido de outras formas, não só nas salas de recursos ou no NAS, mas também procurando os programas de bolsas que o seu estado oferece. E existem alguns bem interessantes. Agora eu vou falar de superdotados de baixo rendimento, que são os underachievers, que apesar de terem um bom potencial cognitivo, o que isso quer dizer? Que no teste de inteligência ele vai ter o QI acima de 130, eles não apresentam bom desempenho acadêmico. Algumas hipóteses são um ambiente escolar pouco adequado às necessidades do aluno, falta de motivação ou de autorregulação, problemas físicos, cognitivos ou emocionais. Essas duas últimas condições podem sugerir uma dupla excepcionalidade a ser melhor investigada. Então, os pais podem apresentar para a escola um laudo atestando a superdotação, ou principalmente um QI acima de 130, e o aluno não corresponde àquele desempenho, né? Então, vamos investigar por quê esse ambiente está sendo estimulante para ele. Pode ser que a troca de um ambiente ou a oferta de um atendimento educacional especializado tire esse aluno da condição de baixo desempenho. Pode ser que ele precise de uma terapia para sua autorregulação ou para descobrir a sua área de interesse, então participar de Olimpíadas de Conhecimento pode gerar uma motivação, ou ele pode apresentar problemas físicos, cognitivos ou emocionais que são sugestivos de uma dupla excepcionalidade. E agora a gente vai entrar na questão da dupla excepcionalidade. O primeiro conceito trazido de dupla excepcionalidade foi em 1975 por James Gallagher. Para ele, a dupla excepcionalidade, ou duas vezes excepcional, é o termo utilizado para descrever, e aqui ele fala uma criança, que não é só excepcionalmente capaz, mas tem outras dificuldades de aprendizagem, leve ou graves, ou uma deficiência, que pode tornar difícil a identificação de sua alta capacidade intelectual. Isso em 75. Então, de lá para cá, a neurociências, ela trouxe uma evolução muito grande e muitos conceitos, a medicina evoluiu, com isso veio a neuropsicologia, e aí a gente tem outras formas de compreender e conceber a dupla excepcionalidade. Então, aqui, fazendo uma crítica, o Gallagher, ele se referiu aqui nessa frase que eu peguei, a criança, mas a dupla excepcionalidade, ela é da pessoa, tá? Ela não para só na infância. A pessoa apresenta ou não a dupla excepcionalidade.
E aqui ele percebia, essa pessoa ela tem uma coisa de muito boa, ela tem alguma alta habilidade, alguma coisa que chama atenção no desempenho dela, mas ela também tem uma dificuldade. Então foi interessante que ele foi a primeira pessoa que abriu a possibilidade para a existência de, quer dizer, antes era assim, ou a pessoa era superdotada, ou ela tinha alguma, aqui ele chama de dificuldade, ou uma deficiência intelectual. Hoje a gente já vou mostrar qual é o novo conceito. Ou era uma coisa, ou era outra. E aqui não, aqui ele viu, que foi a mesma conclusão que eu cheguei ao fazer o meu livro, ao fazer a minha tese de monografia de pós-graduação. Eu não me conformava com os conceitos antigos, que os teóricos antigos davam à superdotação e atribuindo comportamentos à superdotação não atendida ou mesmo atendida, como sendo só aqueles comportamentos da superdotação. Então, o James Gallagher, ele viu que não, que uma coisa pode vir com a outra. E aí, qual é o conceito atual que veio com as neurociências? É que quando o que é dupla excepcionalidade? Quando a pessoa, além da superdotação, ela apresenta algum transtorno do neurodesenvolvimento, e aí são vários os transtornos do neurodesenvolvimento, do comportamento ou da aprendizagem. Mas eu vou me ater a 3 públicos que são os que mais chegam nos consultórios, no instituto, no meu instituto de superdotação e dupla excepcionalidade, e nos meus grupos do Facebook. Então, eu tenho um grupo com 24 mil membros e eu tenho um outro grupo que tem 13 mil membros. Então, é uma amostra bem grande, uma amostra bem participativa para falar quais são as duplas excepcionalidades que a gente mais vê. Então, tem a dupla excepcionalidade, que é altas habilidades com superdotação com uma deficiência física. Existe com uma paralisia cerebral também, já vi, ou alguma deficiência física, ou uma cegueira, ou uma deficiência auditiva, né? Altas habilidades de superdotação com síndrome de Asperger ou TEA pelo DSM-5. E aqui eu vou falar muito sobre síndrome de Asperger, que é uma terminologia que não se usa mais pelo DSM-5, mas ainda é utilizado pelo CID-10, que logo vai ser transferido para o CID-11. Porque a síndrome de Asperger, ela muito se confunde com a superdotação e tem muita coisa em comum com a superdotação. Hoje, ela faz parte do transtorno do espectro autista em grau leve, nível 1. Mas eu vou falar bastante sobre esse termo, porque é o que eu mais vejo acontecer nos meus grupos e no instituto, essas características da pessoa que apresenta a síndrome de Asperger, ela pode ter superdotação, porque muitas pessoas com essa síndrome têm o QI ou na média ou acima da média, e para ser superdotado, ele tem que ser muito superior. Então, na tabela, na escala Wechsler de inteligência, a gente tem uma inteligência normal, a gente tem uma inteligência acima da média, a gente tem uma inteligência superior, que a tabela considera como altas habilidades na visão da psicometria, e a inteligência muito superior, que seriam os acima de 130, que seriam, na tabela Wechsler, os superdotados. Então, a psicometria faz uma diferenciação entre alunos com altas habilidades, que seriam aqueles de 120 a 129, e superdotação. Mas, na prática, a gente vê que as altas habilidades podem se manifestar de outras formas, nas artes ou numa determinada área, e ela vira acompanhada de principalmente do TEA e na síndrome de Asperger. Então, a gente pega muitas pessoas com síndrome de Asperger que são, assim, surpreendentes. É uma inteligência absurda. E aí você fala, é superdotado. Se a gente for pensar no ponto de vista da psicometria, pensando no QI de 130, não necessariamente aquela criança ou aquela pessoa vai pontuar o 130. Então, é uma coisa bem curiosa. Por quê? Porque nem tudo é harmônico no funcionamento cognitivo das pessoas que apresentam um transtorno do neurodesenvolvimento, do qual o TEA e o TDAH fazem parte. E o TDAH também é um transtorno do comportamento. E altas habilidades de superdotação com transtornos de aprendizagem. Parece até contraditório pensar nisso, mas sim, existe muito. Os transtornos de aprendizagem são a dislexia, a disgrafia, a descalculia e a desortografia.
a gente percebe muita disgrafia e desortografia nas pessoas com TEA, muita dificuldade de escrever, e eu já recebi muitos clientes no meu escritório que repetiram de ano ao final do ano, com um QI que eu pego a avaliação neuropsicológica, um QI de 150, com uma dislexia muito forte, que é um transtorno de aprendizagem, e aquele aluno não consegue ter um alto desempenho. Então, ele tem um potencial cognitivo incrível, mas um transtorno de aprendizagem que dificulta a aprendizagem dele durante a educação básica, e pode ser que na vida adulta ou em outras áreas ele vai conseguir fazer uso daquele potencial cognitivo que ele tem. Então, muitos desenham maravilhosamente bem, ou são muito criativos, ou tem alguma determinada área que ele vai conseguir desempenhar, mas não quer dizer que na educação básica ele vai conseguir fazer uso de todo o potencial que ele tem. Uma coisa muito importante para o público que está me assistindo, essa fala vai não só para os neuropsicólogos, mas também para os pais, para as escolas, para os médicos, psicólogos, do que deve ser considerado como importante numa avaliação de superdotação e de dupla excepcionalidade. Para a implementação não só das medidas educacionais especiais, mas também para o encaminhamento das terapias para aquele aluno, aquela criança, aquela pessoa que vai ter uma determinada dificuldade por conta da dupla excepcionalidade. Muitas vezes a gente fala avaliação de superdotação, e muitas vezes quando nos procuram, a pessoa fala, eu quero uma avaliação para superdotação. Aí você começa a conversar com os pais. Por quê? Porque meu filho leu muito cedo, 1 ano e meio, 2, 3 anos. Porque meu filho tem uma memória incrível, porque meu filho tem um vocabulário incrível, rebuscado. E aí já é um sinal de alerta, porque além de também ser características da superdotação, estas também são características de uma hiperlexia e de um TEA, principalmente na síndrome de Asperger. E às vezes, então assim, não necessariamente a avaliação tem que se focar somente na superdotação, e seria, nesse caso, aplicação de testes psicométricos, ou de outros testes que avaliem somente a superdotação. O sujeito, hoje em dia, com o advento da neurociências e da neuropsicologia, ele tem que ser visto como um todo, tá? Então, vai além da capacidade cognitiva. Muito importante que uma anamnese seja bem feita. A anamnese é a entrevista inicial com os pais, ela deve contemplar desde a gestação da criança, se foi planejada, se não foi planejada, o parto, o pós-parto, os primeiros anos, os marcos do desenvolvimento daquela criança, dificuldades, queixas em vários ambientes, queixas da escola, habilidades, facilidades, genética familiar, então tem alguma pessoa na família com característica de superdotação, ou com característica de TEA, ou que já teve algum outro diagnóstico, ou com algum transtorno psiquiátrico. A anamnese ela é fundamental, e a gente já viu muitos erros de diagnósticos no meu instituto por conta de uma anamnese não bem feita, que pecou em averiguar questões de comportamentos da criança na infância. A fala foi adquirida em que tempo? Uma fala tardia, isso já é um sinal de alerta. Outros parentes, e aí, então, muitas vezes, quando o profissional está fazendo uma avaliação, ele pode voltar na anamnese e consultar os pais e mesmo a escola para fazer mais perguntas que vão ajudar a chegar num diagnóstico. A visão dos pais, a visão da escola, a testagem psicométrica, que é a avaliação neuropsicológica, para avaliar as funções cognitivas, funções executivas também, a maturidade, o comportamento, a observação clínica, ela é tão importante quanto a avaliação psicométrica. Então, como aquela criança se comporta no consultório, os testes de personalidade, ou às vezes fora do consultório, na sala de espera, e essas questões conseguem trazer bastante pistas sobre o diagnóstico da criança. O desempenho escolar, então,
a criança já aconteceu, de eu receber aluno que veio com laudo de QI de 130, com indicação do psicólogo, neuropsicólogo, para fazer uma aceleração de série. Já aconteceu muitas vezes. Eu peço o boletim, aí eu vou ver o aluno é mediano. Eu não tenho como fazer uma aceleração de série de um aluno mediano, porque não é critério, aquele aluno não vai responder bem, ele vai ficar com lacunas de aprendizagem. E aí, por que o profissional que fez a avaliação não pediu os boletins dele, né? E aí, se vem um boletim que não é compatível com o QI, vamos analisar, então, os subtestes daquele QI, as funções executivas, para tentar descobrir o que está acontecendo com aquele aluno, porque não necessariamente ter um potencial cognitivo de 130 quer dizer que ele não tenha dificuldades ou transtornos. Então, é muito importante saber escolher os testes, aplicar os testes, interpretar os testes, os seus subtestes. Então, VISC, por exemplo, que é o teste mais usado de inteligência para crianças, ele é composto de 10 testes obrigatórios e 5 testes complementares. E é importante saber interpretar cada um deles. A gente já viu erros de soma de subtestes. A pessoa soma 2 vezes os subtestes, a pessoa soma teste complementar com os principais quando não é para fazer isso, atribuindo uma pontuação maior àquela criança que vai levar um diagnóstico de superdotação e a criança não é superdotada. Aquilo foi um erro do profissional que aplicou o teste e que deu 20 pontos a mais nos pontos brutos e na transformação para os pontos ponderados, aquela criança foi considerada superdotada, mas ela não desempenha o potencial atribuído a ela. Então, muita atenção quando fizer o teste, nas revisões, porque a gente tem pego muitos erros diagnósticos dessas formas. Entrevista com a escola e questionário também é fundamental para saber as habilidades e as áreas de dificuldades do aluno. O seu desempenho escolar, a sociabilidade e o comportamento. Eu já vi testes, avaliações em que é descrito que o aluno tinha dificuldade de socialização, a escola sinaliza a dificuldade de socialização, os pais sinalizam dificuldade de socialização e o profissional não levanta a hipótese diagnóstica de TEA. E às vezes, assim, tá gritando lá no laudo, quer dizer, o profissional soube ver, soube aplicar os testes ou ter uma boa observação clínica, mas por que ele não levantou essa hipótese diagnóstica, né? E falando dos aspectos da investigação na dupla excepcionalidade, então deve ser investigada a inteligência, o autoconceito, o que a pessoa se percebe dela mesma, né, de si mesma, a criatividade, existem poucos testes para avaliar a criatividade, mas você vai perceber na forma como a criança responde, até mesmo os testes de inteligência, ou a forma como ela resolve determinadas questões. Critérios para apuração de TDAH, então, mesmo que a avaliação, que a gente vamos chamar de queixa, né, o motivo da avaliação para os pais, ou até mesmo pela escola, seja a questão da superdotação, o profissional tem que também pensar em outras possibilidades. Critérios para apuração do TDAH, observação clínica do comportamento e escalas de TDAH para sinalizar o TDAH. Também critérios de apuração de TEA, porque hoje em dia, muitas vezes a gente vê superdotação relacionado com TEA ou com traços do transtorno do espectro autista, e exames de exclusão diagnóstica e pareceres neurológicos, por quê? Porque muitas questões que se parecem, que têm sintomas de TEA ou de TDAH, podem ser questões, lesões neurológicas, e então não são transtornos do neurodesenvolvimento, mas são lesões, então, às vezes, por isso que o profissional pede para fazer um eletrocefalograma, ou um exame de imagem. Muitos pais me perguntam no grupo, para fazer o critério diferencial, né, excluir possibilidades neurológicas, e aí sim, investigar os transtornos do neurodesenvolvimento. As características das crianças com a dupla excepcionalidade é que, geralmente, essas crianças não apresentam as características que os pais e os professores habitualmente identificam como superdotação. Então, quando muitos pais trazem o laudo, falam, meu filho é superdotado, tá aqui, só que não fecha, né? As características assim, não são as características esperadas de um superdotado.
Então, é um sinal de que quando tem alguma dificuldade, ou quando a criança é muito agitada, algum atraso, uma dificuldade na socialização, isso não é esperado da superdotação. Então, vamos investigar se não pode ser uma dupla excepcionalidade. E dependendo do que a superdotação está associada, essas crianças com a dupla excepcionalidade tendem a apresentar comportamentos como resistência às tarefas escolares, e aqui eu faço um adendo, porque no meu grupo a gente recebe muitas mães falando, não, meu filho é superdotado e ele tem muita facilidade de fazer o cálculo mental e ele não, nas questões de matemática, ele só escreve o resultado nas provas. E o professor desconta. Meu filho sabe, ele não precisa responder e detalhar e registrar como ele chegou no cálculo. Meu filho não precisa fazer lição de casa repetitiva e fazer cópias. E quando, na verdade, essa resistência pode estar sinalizando uma dupla excepcionalidade, na maioria das vezes é. Por quê? Porque crianças que apresentam, por exemplo, TEA, TDAH ou um transtorno de aprendizagem, normalmente tem um comprometimento nas funções executivas, na memória operacional, que faz parte da função executiva, ou na velocidade de processamento no VISC. E aí, o que acontece? Ele tem uma dificuldade, pode ser até visual ou auditiva, de não conseguir, ao mesmo tempo, visualizar e responder na velocidade que precisa ser registrado, ou tem uma disgrafia, uma desortografia que tem uma dificuldade imensa de escrever, e por isso que ele resiste. Ele, sim, tem superdotação, ou pode ter uma alta habilidade, pode fazer cálculos absurdos mentalmente, mas ele pode não conseguir registrar. E esse registro, ele é importante porque ele vai ser exigido no vestibular, porque ele vai ser exigido na graduação que aquela criança for escolher. Então, e muitas vezes, quando essa queixa de resistência às tarefas escolares vem com um diagnóstico de superdotação, as respostas podem estar no próprio VISC dele, se o profissional souber interpretar, ou de outras formas. O comportamento disruptivo em classe vai atrapalhar a classe, uma hiperatividade, um negativismo em relação à escola e baixa performance na escrita, na leitura e na matemática. Então, agora eu vou falar Cláudia, sobre... Oi. Só te interrompendo um pouquinho, não sei se Claro. vai te atrapalhar na sua linha de raciocínio. Um colega levantou a mão, acho que tem uma pergunta. Ele pode estar falando com você? Claro. Wilson, por favor. Oi, Leila. Você levantou a mão, Cláudia. fica à vontade. Boa noite, Boa noite. Cláudia. Eu já tinha cumprimentado a todos aí. Eu não podia deixar de falar porque você fez o relato da minha história. Eu acabei de terminar uma graduação em Ciências Naturais e na PUC, né, onde a maioria dos nossos colegas que estão aqui nessa disciplina ainda participam. E o meu caso é justamente esse. Eu tenho dislexia na área de disgrafia, e nas provas de matemática todas são assim. Eu consigo fazer o raciocínio mental, chegar no resultado final, porém eu não consigo. É uma limitação muito grande de fazer os cálculos detalhados. O Julismar pode confirmar isso, o Raimundo aí que estudou comigo, e eu sempre foi assim, e perdi muitos pontos, na verdade, claro, porque os professores não compreendiam. E eu só fui laudado já quase no fim do curso, porque eu tentava, no máximo, não ser rotulado, conversar com os professores. A professora Juliana me apoiou muito como psicóloga, me ajudando a, vamos dizer assim, compensar, né, como a gente falou esses dias atrás. E mesmo assim, esse é meu fato. No meu laudo, fiz lá uns exames em São Paulo, eu saí de Brasília para São Paulo, no SEDA, que é o Centro de Dislexia, lá, alguma coisa assim, e eles usaram uma escala que você não citou, que é a escala WAIS, W-A-I-S. VAIS para adultos, sim. É o VISC para criança e o VAIS para adultos. É o mesmo teste da escala Wechsler.
porque a minha foi o teste de adulto, e o meu ficou acima de 130, Olha, porém com a dislexia, disgrafia e descalculia. sim, E assim, eu não sou nada excepcional justamente por isso, porque a minha outra parte da disgrafia me limita na aquisição de maiores conhecimentos. Eu acho que é assim, sei lá. não, é assim, sim, eu tenho muitos casos, sim, e geralmente é uma coisa curiosa, porque as pessoas com dislexia que têm a dupla excepcionalidade, elas costumam ter QI bem altos, até mesmo mais altos do que os superdotados, que eu vou chamar de puro e simples. O que acontece? Você, se soubesse, claro que antigamente a gente não tinha neurociências, neuropsicologia, a gente não tinha neuropediatria, a gente não tinha psiquiatria infantil para ter esses diagnósticos, mas se você tivesse nascido hoje, você teria direito a atendimento educacional especializado, então você poderia fazer provas orais, que é uma coisa que eu iria falar mais adiante, mas eu já antecipo. Você poderia fazer uso do computador para escrever, ou tablet, fazer as avaliações no computador, tirar foto da lousa para não ter que copiar. Você teria direito hoje no Enem a um ledor, uma pessoa que lê para você, um escriba, uma pessoa que escreve por você. Você teria direito a questões diferenciadas de enunciados diferentes, mais tempo, prova em local separado. E talvez com isso você tivesse mais espaço para desenvolver o seu potencial cognitivo. Com certeza você tem cognitivamente em alguma área algum destaque, mas eu acredito que a sua autoestima deva ter sido muito baixa por conta desse transtorno de aprendizagem na infância, porque afeta, né? Você se acha um burro, né? E, na verdade, você vai para um teste de QI, você é superdotado do ponto de vista intelectual. Então, a dupla excepcionalidade, ela traz isso. A gente parece uma vez falaram para mim, uma farsa, né? Que o teste aponta uma coisa, só que as dificuldades são outras, né? Hoje mesmo, ensino superior, saiba que você tem esses direitos, tá? Então, a universidade pode te dar tudo isso, todas essas modalidades que eu lhe falei de atendimento educacional especializado, também em ensino superior, tá? Tá. Hoje eu tenho conhecimento, e assim, através desse laudo, minha esposa é psicopedagoga, ela está aqui no grupo, ela que começou a identificar, a partir do momento que eu a conheci, identificar algumas coisas em mim, por exemplo, a disgrafia, a dislexia. Eu evadi da escola na 6ª série, lá no interior, porque não tinha essas políticas de acessibilidade. E não frequentei mais nenhum tipo de aula durante 20 anos da minha vida. Voltei para a universidade. Eu não sentei no banco da escola por ensino médio, ensino fundamental, segundo e 3º ano, não sei como é que fala aí agora, eu fiquei nervoso. E voltei e fiz um supletivo daqueles que você faz rápido, de ingressão de rápido, e entrei na faculdade. Concluí um curso na área de exatas, né, que nós curso de ciências, sem repetir uma disciplina, e assim, foi com louvor, né? Eu acho que alguns podem falar. E concluí antes do tempo previsto do curso. E assim, justamente a partir do momento que eu fui me conhecer como assim, aquele burro que não adequava naquela escola daquele tempo, é porque a escola não estava preparada para me acolher. Eu sabia, eu tinha conhecimento quase que da matéria toda do semestre, a professora achava que eu estava querendo brincar com ela, eu não escrevia do quadro, então nunca tive um caderno, eu nunca tive na minha vida caderno. Sim. Concluí uma faculdade durante 4 anos sem nenhum caderno, eu não tenho escrito. Minha escrita é quase que zero, manuscrita, né? Eu consigo desenvolver alguma coisa no computador. Mas tá bom, falei demais, desculpa, eu não podia deixar de falar, porque falou muito próximo. Eu tô emocionada, Wilson. Eu tô emocionada. Olha aí, uma pessoa com dupla excepcionalidade brilhante na nossa disciplina. Vai fazer agora a identificação. Pois é. Pode continuar, Cláudia. Um exemplo de como a superdotação se manifesta com transtornos de aprendizagem, né? E aí, agora eu vou falar então sobre a gente tem 3 tipos que são os que mais aparecem.
que é a superdotação com TEA, ou também vou trazer a síndrome de Asperger, que aqui mais dentro do TEA se confunde ou coexiste com a superdotação. Então, vou trazer primeiro as semelhanças e depois as diferenças. Como semelhança, a gente pode citar a fluência e precocidade na linguagem escrita, um vocabulário sofisticado, memória excelente, desenvolvimento superior em uma área de interesse, um alto grau de curiosidade, uma atenção concentrada e interesse por problemas filosóficos, morais, políticos, criatividade e originalidade para resolver problemas. Mas tem diferenças, então, por isso que tem que conhecer muito bem o transtorno do espectro autista, o profissional que estiver fazendo uma avaliação para a superdotação, para saber se é só TEA, se é só superdotado ou se é um duplo excepcional. No comportamento adaptativo, os superdotados são independentes, perfeccionistas, persistentes, vulneráveis à crítica dos outros. Isso não que isso não aconteça nas pessoas que tenham TEA, porque também acontece. TED em relação às atividades curriculares regulares e podem resistir passivamente à mudança de rotinas. Então, eles não têm problema nenhum da rotina modificar. Já para as pessoas que têm o TEA, e principalmente a síndrome de Asperger, ele vai apresentar uma área única de interesse intenso, que a gente chama de hiperfoco. Esse hiperfoco, ele pode ser um único durante a vida, por exemplo, a pessoa hiperfocada na área de ciências e assim vai a vida inteira, ou ele pode ir mudando ao longo da vida, vários hiperfocos, e a pessoa só quer falar daquilo, mesmo que a outra pessoa não se interesse, e aí que vem as dificuldades sociais, porque a criança não percebe que aquele assunto não é interessante para crianças da sua idade, mas ela insiste em falar sobre aquilo, ou insiste em falar com qualquer pessoa, e não consegue perceber que o outro não está interessado, e também não consegue participar do diálogo, dos interesses que as outras crianças apresentam. Então, às vezes, as pessoas podem achar que, o aluno superdotado, meu filho só quer falar de um determinado assunto e os outros não entendem. Sim, os outros não entendem, mas o superdotado que não tem a dupla excepcionalidade, ele consegue também falar sobre outros assuntos e consegue, muitas vezes, aliás, tem até um teórico americano que agora o nome me fugiu, que é uma teoria que eu estudei na minha pós-graduação, que ela elenca como critério de superdotação o comportamento, a socialização alta. Então, muitas vezes eles conseguem ter uma socialização e conseguir se encaixar em vários níveis. Eles podem, os superdotados, serem mais seletivos na amizade, então escolher, ter preferência pela escolha de pares intelectualmente parecidos, mas também não, já vi acontecer muito de crianças e de pessoas com superdotação que conseguem se relacionar com pessoas de vários níveis intelectuais. As pessoas que têm TEA apresentam estereotipias, nem sempre também, tá? Nem todas essas características estão presentes, todas elas no transtorno do espectro autista, e por isso que é importante saber, porque às vezes a mãe fala, mas meu filho não tem isso, não tem aquilo, então ele não é. Não. São características, podem ter todas, podem não ter todas, podem ter só alguma delas, e aí o profissional que vai avaliar se está dentro ou não do espectro. Mas muitos apresentam estereotipias, uma delas é o flapping hands, é balançar as mãozinhas, ou ficar girando sobre o próprio corpo, ou dar corridinhas, bater a cabeça. Então, são estereotipias. Sensibilidade sensorial, então, muitas pessoas com TEA, ou também não com TEA, apresentam transtorno do processamento sensorial, então eles têm muita sensibilidade a sons, a barulhos, e aí e eles podem não perceber que aquele barulho está incomodando, porque eles não conseguem expressar o que eles estão sentindo, eles nem sabem que aquilo incomoda ele, e principalmente dentro de um ambiente de sala de aula com muito barulho, ele vai acabar tendo um meltdown, que é um surto, né? Ele vai surtar, ele vai surtar de maneiras diferentes. E ele nem sabe, ou às vezes nem os pais e nem a escola percebem que isso tudo é por conta da sua hipersensibilidade sensorial. Muitos apresentam seletividade alimentar, ela não é exclusiva do TEA, mas ela é muito comum no TEA. Muitos podem não fazer o contato visual mínimo, intenso ou pouco natural, mas também já vi pessoas com TEA que sabem fazer o contato ocular.
Então, também não é um critério de exclusão de diagnóstico. Expressão ou respostas afetivas inadequadas, e as pessoas com TEA, elas precisam seguir rotinas, e quando elas saem das rotinas, elas ficam muito incomodadas, podem ter um meltdown, que é um surto, e às vezes de forma agressiva. Ainda sobre o comportamento adaptativo, os superdotados têm tendência a questionar regras, eles geralmente não apresentam dificuldades afetivas, como qualquer pessoa pode apresentar dificuldade afetiva, os superdotados não necessariamente apresentam, e eles sabem expressar os seus desprazeres, eles sabem expressar aquilo que eles não gostam, ao contrário das pessoas com TEA, que têm essa dificuldade de expressar os seus sentimentos. Alguns podem ser agressivos, outros não. Impulsividade dos TEAs, um comportamento extravagante, sem consciência dos mesmos. Você fala, aquela pessoa é extravagante, né? Ela tem uma coisa estranha. Dificuldade em lidar com as mudanças. Recusam-se a cooperar com as tarefas de aprendizagem comum da escola, podendo ficar agitados ou agressivos. Na interação social, superdotados não têm prejuízos, eles podem ser mais seletivos. Se houver prejuízo, aí a gente pode pensar num TEA, tá? Que aí tem um comprometimento grave e persistente da interação social, ou falta de interesse em fazer amigos, ou dificuldade de fazer e manter as amizades. Essa é uma característica de TEA. Pode ser que a pessoa tenha essa característica, mas ela não tenha dificuldades no comportamento ou na comunicação social, e por isso ela não esteja dentro do espectro. Aí a gente chama de fenótipo ampliado do autismo, que pode acontecer muito com a superdotação e não necessariamente ele está dentro do TEA. Na comunicação, eles podem apresentar, os superdotados têm um discurso normal, ou podem apresentar uma linguagem do sujeito mais velho. As pessoas com TEA têm dificuldade para iniciar ou manter uma conversa, dificuldade para discernir se um assunto é adequado ou não, uma falta de linguagem corporal adequada, uma incapacidade de ler a linguagem corporal e as expressões faciais, a pronúncia é precisa, exagerada ou às vezes pedante, pode haver mudança de pronúncia de palavras e eles seguem as regras de linguagem radicalmente. Então, às vezes, tem uma criança que vai corrigir a gramática da pessoa, não, ele é superdotado, ele vai corrigir. Aí fica, assim, essa correção, às vezes, dos outros, ela causa uma antipatia. Então, a criança será que ela vai ter noção de saber que se ela corrigir, ela vai estar sendo antipática, ela vai estar afastando os amigos, ou não? Os superdotados, eles podem até corrigir, mas se ele vai perceber que aquilo causa uma dificuldade social, ele vai saber se autorregular. Já as pessoas com TEA não conseguem, eles não têm essa autorregulação, e eles vão corrigir, e eles nem se dão conta que eles estão corrigindo, que aquilo está ofendendo outra pessoa. Agora, outro tipo de dupla excepcionalidade muito comum em nossos consultórios é o superdotado com TDAH. E aqui a gente faz uma divisão entre os superdotados, que só têm a superdotação, as pessoas que só apresentam o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e o superdotado duplo excepcional com a superdotação e TDAH. Superdotados, por e simples, têm uma habilidade geral muito superior. O TDAH, uma habilidade geral média. Aquele que tem a dupla excepcionalidade, habilidade geral muito superior. Os superdotados têm criatividade, o TDAH tem criatividade e tem hiperfoco também. Então, ao contrário do que se pensa, meu filho não é hiperativo e nem desatento, porque ele se concentra muito nos games. É um hiperfoco. E assim como é nos games, pode acontecer em qualquer outra área. E ele vai ficar hiperfocado e às vezes isso, dependendo do que for, pode ser uma coisa boa ou ruim. Só que quando ele vem com a superdotação, é uma coisa boa. Porque além da criatividade, aquele hiperfoco, ele vai trazer alguma coisa, uma contribuição para a pessoa, né? Então, se bem administrado, se bem direcionado, essa dupla excepcionalidade, ela pode trazer coisas interessantes. Os superdotados têm motivação e envolvimento com a tarefa. As pessoas com TDAH têm desatenção, hiperatividade e impulsividade.
E as pessoas com a dupla excepcionalidade de TDAH têm uma inquietação motora psíquica e um grande esforço para manter a atenção. Mas aqui eu faço uma parte, porque se a superdotação ela prevalecer sobre o transtorno, se o transtorno for leve, a pessoa com a dupla excepcionalidade talvez passe despercebido esse transtorno. Porque em alguns casos da superdotação com o TDAH, a superdotação ela vai compensar e vai disfarçar os sintomas e prejuízos do TDAH. Então, nem sempre ele vai precisar fazer um grande esforço para manter a atenção, mas ele pode ter alguns devaneios, né? Na atenção concentrada, os superdotados puros e simples têm atenção concentrada muito boa, as pessoas com TDAH têm uma atenção difusa, e os superdotados com a dupla excepcionalidade, eles vão oscilar momentos entre uma atenção concentrada e uma atenção difusa. Os superdotados puros e simples, eles apresentam o desenvolvimento do processo de aprendizagem acima das expectativas para a idade série. O TDAH apresenta, puro e simples, dificuldades de aprendizagem, é uma dificuldade secundária ao transtorno, né? A dificuldade primária é hiperatividade, impulsividade e ou desatenção. E isso vai impactar na aprendizagem, mas não é um transtorno primário de aprendizagem como o transtorno de aprendizagem é. As pessoas que têm a dupla excepcionalidade têm tendência a mascarar suas dificuldades de aprendizagem. Então, quando a superdotação prevalece, ela vai dar um jeito de mascarar. Mesmo que ela tenha as dificuldades, a superdotação vai ajudá-la. Os superdotados, as pessoas com TDAH, só TDAH apresentam baixo desempenho acadêmico e muitas vezes repetem várias vezes de ano, que é a defasagem idade série. Os com dupla excepcionalidade vão ter que fazer um maior esforço para manter as avaliações acadêmicas positivas. Os superdotados puros e simples apresentam uma fluência verbal, o TDAH tem uma fala contínua e o dupla excepcional também tem uma fala contínua. Os superdotados puros e simples, eles têm interesse específico por um tema ou por variados assuntos. O TDAH vai oscilar desordenadamente quanto aos interesses de estudo e lazer. Então, ele vai estar fazendo lição, ele vai querer brincar, ele nunca vai conseguir, assim, nunca não, porque existem os tratamentos, mas é muito difícil dele conseguir se concentrar só nos estudos. O superdotado com a dupla excepcionalidade em TDAH apresenta dificuldades em se manter nos temas de interesse de estudo e lazer, mas é mais fácil de se autorregular quando ele é bem direcionado com as terapias. Quanto ao humor, os superdotados em geral apresentam humor estável, o TDAH é inquieto e apresenta irritação, e os que têm a dupla excepcionalidade com TDAH vão ter um comportamento disruptivo eventual. Então, não é sempre que vai acontecer. Os superdotados, puros e simples, têm a capacidade de se manter por muito tempo em uma atividade de interesse. A pessoa que só tem o TDAH tem uma incapacidade de controlar o próprio comportamento relativo à passagem do tempo, de se organizar e dirigir seu investimento para o futuro. Então, o TDAH ele vai impactar nas funções executivas de planejamento e organização que fazem parte da inteligência. Quando a gente pensa em inteligência, muitas pessoas associam somente a memória, a facilidade de aprendizagem, mas ela é composta por várias habilidades. E uma delas são as funções executivas, que é a memória operacional, que é o raciocínio, e aí tem o planejamento e organização. Então, são funções tão importantes quanto as outras que são avaliadas, a compreensão verbal, ou quanto a aritmética, e a pessoa com TDAH tem um rebaixamento nas funções executivas. O superdotado com TDAH tem dificuldade para lidar com a variável de tempo e de dirigir seu comportamento às metas. Os superdotados têm um autoconceito positivo sobre si mesmo, assim, aqueles que não têm a dupla excepcionalidade. As pessoas que têm só o TDAH têm um autoconceito negativo, porque tem muitas críticas, afastam os amigos, porque são muito agitados, podem ter dificuldades de aprendizagem
Isso vai afetar a sua autoestima. E as pessoas com a dupla excepcionalidade vão ter um autoconceito oscilante. Os superdotados podem ter um comportamento hiperativo, quer dizer, eles têm muita energia, mas a gente tem que saber se essa energia traz prejuízos ou não para ele. Porque quando a gente fala num transtorno, a gente está pensando em intensidade de prejuízos e desses sintomas. Então, se esses sintomas são muito prejudiciais, intensos e frequentes, a gente está falando de um transtorno. Se a pessoa tem só uma hiperatividade, mas ela não traz prejuízos, não é um transtorno. O TDAH tem um transtorno hiperativo, um alto nível de energia, e a pessoa com a dupla excepcionalidade também tem um transtorno hiperativo e um alto nível de energia. Note que aqui eu estou falando de transtorno hiperativo, então é prejuízo intenso e frequente. Um comportamento hiperativo não necessariamente traz o prejuízo intenso e frequente. Então, o profissional tem que saber identificar se está trazendo prejuízo, é intenso e frequente, transtorno. Os superdotados são sensíveis, assim, eles têm uma sensibilidade afetiva. As pessoas com TDAH têm um senso de alienação e podem ter isolamento social por conta do seu comportamento hiperativo. E as pessoas com a dupla excepcionalidade também podem ter esse senso de alienação e de isolamento social. Os superdotados vão ter reações emocionais. As pessoas com TDAH puro e simples podem ter fortes reações emocionais e rejeição e frustração com os pares. E as pessoas com superdotação e TDAH, elas vão ter rejeição e frustração com os pares. A pessoa com TDAH apresenta comorbidades, que são outros transtornos além do TDAH, e o mais comum é depressão, ansiedade, dificuldades sociais e emocionais, e as mesmas vão se apresentar na pessoa que apresenta a dupla excepcionalidade. Os superdotados têm um senso aguçado de justiça, e as pessoas com a dupla excepcionalidade no TDAH têm uma percepção mais aguçada das características do transtorno. Então, apesar dele saber ele sente muito mais que ele tem um transtorno, e é muito mais fácil de trabalhar em terapia e se autorregular do que as pessoas que têm só o TDAH. E agora, o outro tipo que também é comum, que o nosso colega trouxe, que é a superdotação com os transtornos de aprendizagem, que aí o nosso colega até já adiantou, que ele tem a dislexia, a disgrafia, uma disortografia, mas ele não tem a descalculia, né? O colega é bom de contas, mas a pessoa pode não ter muita dificuldade de fazer conta. E essa dupla excepcionalidade, ela se manifesta de diversas formas. A superdotação pode mascarar o transtorno de aprendizagem, principalmente nos primeiros anos do ensino fundamental. Depois, conforme as demandas curriculares e de conteúdo vão aumentando, o transtorno de aprendizagem pode vir a aparecer. O diagnóstico da dupla excepcionalidade com o transtorno de aprendizagem, ele é realizado longitudinalmente, ao longo do prazo, durante o acompanhamento dos casos inicialmente diagnosticados como puros. A criança com a superdotação e transtorno de aprendizagem, ao contrário das outras crianças apenas superdotadas, podem ser consideradas desleixadas e desorganizadas. Frequentemente fracassam em atividades que exigem leitura, escrita ou aritmética, em comparação com a sua séria idade escolar, que foi o que o colega nos trouxe na prática dele, né? Por outro lado, elas possuem uma alta produção criativa, facilidade em atividades que envolvam pensamento abstrato, um bom vocabulário e uma boa percepção de condutas sociais. E como deverão ser atendidos os alunos superdotados e os alunos que têm a dupla excepcionalidade? Através da inclusão. Então, a inclusão é uma política que busca perceber e atender às necessidades educativas de todos os alunos, de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. Aonde deve ser feita a inclusão? Na sala de aula comum, dentro de um sistema regular de ensino. O Estado ou a escola particular pode exigir alguma taxa dos alunos dos pais pela oferta do atendimento educacional especializado? Não pode. Então, a nossa Constituição Federal e notas técnicas do MEC, o Estatuto da Criança e do Adolescente, falam que a educação especial, ela tem que obrigatoriamente ser ofertada pela escola. Não pode ser cobrado nenhuma taxa.
E qual é a solução para que isso aconteça? Os custos com os alunos da educação especial, eles vão ter que ser planejados no início de cada ano letivo pela escola, vão ter que ser compostos numa planilha e repassado para todos os pais da escola, de forma que todos participem do atendimento daquele aluno, né? Então, distribuindo o valor, então a planilha de custos deve prever os gastos que vão ter com os alunos com necessidades educacionais especiais. Aqui eu menciono as legislações mais importantes da educação especial, e aí que eu falo que é proibido recusar, suspender ou cancelar a matrícula de aluno pelo motivo de deficiência sem uma justa causa. Em se tratando do TEA, a gente teve uma grande contribuição da Berenice Piana, que teve a lei que levou seu nome em 2012, e dessa lei eu vou falar 3 coisas importantes. Ela define quem é o público do TEA, ela equipara somente para fins legais o TEA ao deficiente, então, todos os direitos aplicados à pessoa com deficiência vão poder também ser aplicados ao TEA, independentemente do nível do TEA que ele tiver. Se for TA1, TA2, TA3, leve, moderado, comprometido, ele vai ter os mesmos direitos que o aluno deficiente. Isso vale para vestibular e para ingresso em concursos públicos. A pessoa com TEA, ela tem direito a um acompanhante especializado em classes comuns de ensino regular, desde que essa comprovação seja demonstrada por um parecer do profissional que atende da saúde que atende o aluno. O Estatuto da Pessoa com Deficiência ele é de 2015, ele define quem é a pessoa com deficiência e ele fala que a educação especial ela deve ser iniciada do 0 até a educação superior. Então, antigamente se pensava que não existe educação especial na educação infantil. Eu já ouvi isso de aluno superdotado. Existe. E também para as pessoas com dificuldades de aprendizagem. E outra coisa, não existe educação especial no ensino superior. Existe. As pessoas com necessidades educacionais especiais, e não estou falando aqui dos superdotados, ela tem direito a currículos, etapas e diplomações próprios, oferta de profissionais de apoio escolar, e é vedada a cobrança de valores adicionais em suas mensalidades, anuidades e matrículas. Aqui eu termino a minha aula, eu cito referências bibliográficas, e agradeço o interesse dos alunos pela matéria. Muito obrigada. Esses são os meus contatos, para quem tiver interesse. Meu livro, meu instituto. A gente tem um canal do YouTube do instituto, que tem muitas palestras, vídeos que a gente fez, tem bastante coisa interessante. Tem os meus grupos do Facebook. E é isso, espero ter conseguido agregar o conhecimento de vocês com essa aula. Nós que agradecemos, Cláudia, pela sua presença, por estar conosco. Temos algumas perguntas. A Luzimeire, Cláudia, tem uma pergunta. Fique à vontade, Luzimeire. Eu queria saber se você tem alguma experiência com superdotação e psicopatia, porque eu tive uma aluna inteligentíssima que ela tinha assim, uma facilidade social enorme, mas ela gerava um tumulto generalizado assim, na escola e ela não aparecia em nada, a gente não conseguia entender. Uma sala guerreava contra a outra e até a gente descobrir que era ela criou muitos problemas para nós. Sim, infelizmente eu já tive 2 casos no instituto, a gente não chama de psicopatia até os 18 anos, pelo novo DSM, tá? A gente chama de transtornos de personalidade ou conduta, e a partir dos 18 anos a gente chama psicopatia, mas sim, infelizmente eu tive 2 casos de alunos superdotados, e essa questão bom, a gente não precisa ir muito longe, porque a gente tem superdotados psicopatas muito conhecidos no crime, Marcola, o Fernandinho Beiramar, a gente teve na história do mundo Hitler, né? Exemplos, assim, muito tristes do que a pessoa é capaz de fazer com a inteligência e com a capacidade de liderança que ela tem. E sim, eu tive 2 casos que foram avaliados pelo Instituto, de 2 crianças que foram expulsas da escola, e eu intervi judicialmente, porque a expulsão foi feita de uma maneira equivocada, mas a pessoa só tinha o diagnóstico a criança de superdotação, e a mãe queria justificar aqueles comportamentos da superdotação.
e eu encaminhei para a avaliação neuropsicológica, e a neuropsicóloga do meu instituto e o neuropediatra que também o atendeu, para poder embasar minha defesa, eu tinha que trazer um diagnóstico que eficace e que ainda não tinha sido descoberto, e o neuropediatra ficou muito preocupado com o futuro daquela criança, assim, o que vai fazer com os irmãos é preocupantíssimo, principalmente quando a gente tem uma superdotação aliada. Ju, você quer fazer algum comentário? Quero agradecer. Gostaria de saber sobre o Instituto. O Instituto oferece o processo de diagnóstico, como funciona? Sim, nós somos especializados nesse diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial. Ele é composto por uma psicóloga, uma neuropsicóloga, um psiquiatra, eu como advogada e também especialista em neurociências, e a avaliação ela é multidisciplinar, mas o grande diferencial que a gente vê é que a gente tem esse conhecimento da dupla excepcionalidade e sabe diferenciar o joio do trigo, né? Então, quando é superdotado e não tem mais nada, a gente avalia as medidas educacionais que vão ser tomadas, também é um outro diferencial, porque não basta avaliar. O que a gente vê muito no meu grupo é, tipo, avalia, identifica, e daí? E daí que o profissional tem que dar os encaminhamentos, como ele vai ser atendido em sala de aula. Então, esse é o diferencial do nosso instituto, que eu sei o que a lei exige, como ele pode ser atendido, eu e também agora a nossa equipe, né? Se tem algum transtorno, a gente tem um psiquiatra também que vai fazer o diagnóstico diferencial e medicar quando for necessário. A gente indica as terapias que aquela criança vai precisar, até mesmo superdotados, quando tem questões com perfeccionismo, que é muito comum de acontecer, ou outras questões que podem acontecer, principalmente os encaminhamentos de TEA, né, que são importantíssimos. Para as pessoas que têm TDAH, as psicólogas fazem a terapia da reabilitação das funções neuropsicológicas ou executivas. Então, é preciso saber, além de escolher bem os testes, interpretar e dar um diagnóstico fiel, saber o que fazer, aonde fazer, como fazer. Então, é um diagnóstico realmente mais completo. Além disso, a gente promove palestras, seminários, a gente fez uma série de vídeos para difundir questões importantes sobre o tema que ainda não foram faladas, e a nossa preocupação maior é trazer o conceito da dupla excepcionalidade para todos os profissionais da educação, da saúde, para os pais que ainda não conhecem, porque a dupla excepcionalidade ainda é uma questão nova no Brasil. Ela foi, assim, foi muito difícil da gente chegar onde a gente está, aceitando a dupla excepcionalidade, além da superdotação, porque até então só se falava em superdotação, ou só se falava em dificuldades, deficiências, e aí foi muito difícil a gente conseguir introduzir para o nosso público e para as pessoas da área, que a pessoa nem sempre vai ser uma coisa ou outra, ela pode ser uma coisa e outra, e o que fazer com isso, né? Como tirar o melhor daquela pessoa que tem a dupla excepcionalidade e como ajudá-la nas suas dificuldades. Não é que a gente só vai, então, numa pessoa que tem uma dupla excepcionalidade, a gente não vai olhar só para o que ela tem de dificuldade, a gente também vai aproveitar as potencialidades, descobrir quais são as áreas para poder desenvolver melhor aquela pessoa. Eu tenho uma colega minha que trabalha também com a dupla excepcionalidade, que está nos assistindo, ela levantou a mão, a Karen Verônica, para fazer uma pergunta. Eu atendi já a sua resposta, ou você gostaria de saber mais sobre o Instituto? Eu queria elogiar a Cláudia. Eu acho que a Cláudia ela tem um papel fundamental. Eu sou neuropsicóloga do Rio de Janeiro, meu nome é Karen Verônica. Também criamos o Instituto de Superdotação e Autismo aqui no Rio. E a Cláudia é minha parceirona, a gente troca muita informação. Eu acho que ela consegue, com a habilidade que ela tem de fala, ela consegue expor e levar a nossa bandeira da superdotação nesse país. Então, quero parabenizá-la pela palestra. Obrigada. E pelo espaço que a UNB nos deu, né? Pensa, né, Karen, a gente está nessa trajetória, e pensar que hoje uma universidade tão conceituada quanto a UNB trazer uma disciplina que chama Altas Habilidades e TEA é maravilhoso. Eu elogiei muito a Raimunda, que está fazendo essa tese de doutorado dela nessa área, olha quantos profissionais a gente vai atingir, como a gente vai fazer a diferença
nas crianças que estão vindo. A gente não tem como, falando com a Raimunda ontem, falando com o colega que trouxe o exemplo dele das dificuldades escolares, o abandono escolar, que é muito comum daquele que tem a superdotação com transtorno de aprendizagem, a gente não tem como voltar atrás para salvar e resgatar aqueles, mas daqui para frente a gente tem como fazer a diferença. Então, é muito importante a gente estudar muito sobre tudo. Então, não pensamos hoje somente sobre superdotação, a gente tem que conhecer os transtornos do neurodesenvolvimento, comportamento, aprendizagem, e saber, e para poder, o mais breve possível, dar os encaminhamentos necessários para que não aconteçam exemplos como o colega que abandonou a escola, que é muito comum, ou como a trajetória que a Raimunda me contou da história que ela tem pessoal, e como foi sofrido, e como ela não teve oportunidade de ajudar um dos familiares dela, né? Parabéns, porque realmente a Cláudia levanta essa bandeira já há muitos anos, eu acompanho ela, e estamos juntos tentando mudar esse conceito da superdotação aqui no Brasil, pelo menos, né? Cláudia, com relação à formação de professores e professoras, o trabalho do Instituto é mais de produzir essas palestras, essas mesas redondas, ou há atualmente uma pretensão de uma formação específica, mais a longo prazo, ou uma assessoria? Já fizemos parceria, assessoria e capacitação de professores em escolas. Sim, a gente tem esse serviço feito para poder orientar como identificar e como encaminhar, né? A gente também tem isso, esqueci de falar. A gente tem uma coisa muito interessante também, que é a supervisão de laudos. Muitos pais, infelizmente, nos trazem laudos que são equivocados e a gente vê erros gravíssimos. Como eu falei, soma de pontos a mais, atribuição de pontos errados, escolha de testes errados, não saber interpretar os resultados, e aí a gente faz uma supervisão, uma revisão, e quando há necessidade, uma reavaliação daquela avaliação, e também a supervisão para os psicólogos e neuropsicólogos que não conhecem a dupla excepcionalidade e têm dúvidas. Então, assim, ninguém nasce sabendo, ninguém precisa saber tudo, mas é importante que saiba que existe a dupla excepcionalidade e que existem profissionais que estão aptos a fazer essa supervisão para os psicólogos. Então, o nosso instituto, a gente tem esse serviço de supervisão para os psicólogos e a capacitação, identificação e encaminhamento para as escolas, professores, né, também. E eu, como advogada, eu atuo na parte, quando precisa intermediar com as escolas, entrar, infelizmente, com processos para acelerar, readequar a série, para a oferta de atendimento educacional especializado quando a escola se recusa. E no caso dos alunos 2 que foram expulsos, por sorte, a expulsão deles foi feita de uma maneira equivocada, e são crianças, seres em desenvolvimento pelo ECA, né, e não tem culpa de não saber que eles têm um transtorno de personalidade e de oportunidade de tratamento, quer dizer, este é o momento. Então, também a escola precisa saber, poxa, mas se a criança está apresentando tantos comportamentos, por que não exigiu um laudo dos pais, uma avaliação? E aí eu também oriento as escolas no contrário. Então, como a escola pode orientar, exigir dos pais que as crianças sejam avaliadas, porque muitos pais se recusam, eles se negam, é difícil, eu sou mãe, é difícil como mãe e como pai aceitar um possível diagnóstico de um transtorno. Então, muitos se recusam, né? Principalmente se a gente está falando que tem uma superdotação, né? O meu filho não tem nada. Então, eu também instruo as escolas de o que ela deve fazer para que exija dos pais esse diagnóstico e o encaminhamento. Também existem formas, exigindo em ata, que as escolas também me procuram muito também para esse lado. Então, eu atendo muitos os pais e atendo as escolas nos dois lados, né? Como advogada. E aí, tendo essa visão multidisciplinar do assunto, eu já consigo sacar. Então, às vezes, vem algum cliente com uma questão X, eu já vejo que é outra coisa. Então, já aconteceu, o cliente repetiu de ano, veio com diagnóstico de TDAH. Eu olhei, já vi a superdotação e vi que ele tinha uma síndrome de Asperger. Encaminhei para uma reavaliação, fechou o diagnóstico. Então, às vezes, a pessoa vem me procurar com uma queixa e sai com
com outras possibilidades, né? Então, é o diferencial do nosso instituto. Obrigada. Licença, professor. Eu queria falar essa questão aí da síndrome de Asperger. Se eu entendi bem, ou mais ou menos, seria um autismo leve. Isso. E teria semelhança ou é diferente de savantismo? Essa síndrome? Então, muitas pessoas confundem com savantismo porque existe uma genialidade, vamos chamar assim, eu não gosto, assim, superdotados não são gênios, não é sinônimo, gênio é aquele que deixa uma contribuição para a humanidade e são raríssimos, tá? Mas a inteligência ou habilidade que a pessoa com a síndrome de Asperger apresenta, e principalmente os que têm a síndrome de o savantismo, é muito, muito impactante, principalmente no savan. Porém, a diferença é que, assim, nem todo savan é autista, tem um transtorno do espectro autista, somente 10% das pessoas com TEA tem savan. O savantismo também pode ser adquirido por uma lesão, curioso isso, né? Então, pode ser que a pessoa sofra um acidente que lesione determinada área do cérebro e ela vai adquirir o savantismo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem uma ilha de habilidade, uma habilidade muito incrível, ela é cercada de uma ilha de dificuldades. Essa foi a expressão usada pela minha professora na pós. Então, a pessoa com savantismo, ela tem rebaixamento cognitivo, tá? Ela tem dificuldades na vida cotidiana, mas ela tem uma habilidade incrível, e a gente tem vários exemplos de uma pessoa que tem uma memória fotográfica, que ela anda de helicóptero pela cidade e ela, observando, ela consegue registrar a cidade em detalhes, ela desenha. Tem um outro savan muito famoso, agora me fugiu o nome, que ele é cego e ele tira qualquer música de ouvido. Então, o savantismo na música é assim. Tem um outro que decora a enciclopédia, mas se eles vão para um teste de inteligência, eles vão pontuar com rebaixamento limítrofe, retardo mental, e podem ter muitas dificuldades na vida prática, né? Então, mas, muitas vezes, a síndrome de Asperger, ela vem com uma habilidade tão incrível que ela se assemelha ao savantismo, então, por isso, essa associação. Entendi. Obrigado. Só que as pessoas que têm a síndrome de Asperger, por conceito e definição, elas têm inteligência na média ou acima da média, podendo ser superdotados, tá? E o savan não, ele tem um rebaixamento intelectual. É esta a diferença. Obrigado, professor. E, mais uma vez, agradeço o convite. Nós que agradecemos, né, por estar conosco, partilhando do seu conhecimento, né, de sua expertise nessa área. Muitíssimo obrigada e, com certeza, conversaremos em outras oportunidades. Com certeza. Mais uma vez, obrigada pelo convite, espero que tenha agradado. Até mais. Nós que agradecemos. Tchau, Até tchau, mais. obrigada. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau, professor. Tchau.